Então eu vou retornar aqui. O tema é: você é bom demais para seguir Jesus? Uma pergunta. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 27 até o 32. E diz assim o texto bíblico: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Até aqui. Seguir Jesus. A palavra seguir. O que é seguir alguém? Seguir é ter como padrão, ter alguém como exemplo, é imitar, é caminhar na mesma velocidade. Isso é o significado da palavra seguir. Poderemos aqui falar outros significados, né? Mas eu quero pegar esses dois primeiros sinônimos aqui: ter como padrão e ter como exemplo. Ter Jesus como padrão de fé. A religiosidade, ela é uma coisa que, infelizmente, separa as pessoas de Cristo. Por quê? Porque seguir a Cristo não é uma coisa meramente litúrgica. Seguir a Cristo é andar com Deus, é andar com Ele, é caminhar com Ele. É ter Jesus como padrão, como nossa luz. E mais, é ter Jesus como exemplo de vida. Ou seja, é nós buscarmos andar como Jesus andou aqui na terra. Isso é seguir Jesus. O que nós vemos muitas vezes entre os cristãos? As pessoas dizem que são cristãos, por dedução, elas estão seguindo Cristo, só que o modelo de vida dessas pessoas é totalmente diferente do modelo de vida de Jesus. E é como eu dizia aqui no início da ministração: se não tem outra coisa para falar não de pregação, é só Jesus, Jesus, sim, é só Jesus. Aqui nesta igreja nós só pregamos Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja, porque Ele é Deus, porque Ele é Salvador, Ele é Redentor, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, queridos, é muito importante que isso fique não somente na nossa mente, mas principalmente no nosso coração. Jesus, Ele deve realmente estar entronizado. Tem gente que canta louvores, né, te entronizando
Pois é, Jesus tem que estar entronizado, ou seja, assentado no trono dentro do nosso coração, no trono da nossa vida. E todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que diz respeito a nós, deve passar necessariamente por Ele, Jesus, em oração. Andar com Jesus é orar constantemente, é ter calma, não ficar sobressaltado com as coisas da vida. Eu estou com crise de pânico, aí tem um monte de crise, um monte de treco aí, de transtorno. Nós cristãos, nós temos que aprender a colocar tudo que é nosso aos pés de Jesus, seja o bom, seja o ruim, seja aquilo que nos dá prazer, nos traz alegria, mas também aquilo que nos frustra, aquilo que nos entristece, aquilo que nos deixa aborrecido. Tudo isso deve estar aos pés de Jesus. Nós temos que ser mais pacientes. E aí, nós lembramos de uma partezinha do fruto que Jesus já deu para nós, que é o fruto do Espírito Santo, que é o quê? A longanimidade. Ser longânimo, ser paciente. Pastor, quando eu vejo, eu já falei, está falado. Não pode ser assim, irmãos. Nós temos que pedir a Deus para Ele guardar os nossos lábios. Nós somos a luz desse mundo, a única luz que existe nesse mundo. Não existe outra. É a igreja do Senhor. Não tem nada mais iluminando esse mundo. É um mundo de trevas. É um mundo que Ele mesmo se contradiz. Algumas vezes Ele fala do pobre, Ele fala da pessoa necessitada, mas o mundo é o primeiro a atropelar a pessoa necessitada, é o primeiro a ignorar o pobre. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas Jesus, Ele não faz assim, Ele não é assim, Ele não age assim. Então nós vimos nesta pregação, nessa leitura bíblica, Jesus avista um publicano chamado Levi. E ele diz: segue-me. Será que Jesus não sabia que Levi era publicano? O que é o publicano? Publicano é aquela pessoa que cobrava impostos. Alguns até cobravam acima do que deveriam cobrar. Para nós hoje é o leão, a Receita Federal, mas naquela época eram esses publicanos. E esses publicanos, eles eram tipificados pelos fariseus, pelos escribas, que eram homens religiosos dentro do judaísmo e que se achavam acima do bem e do mal. O publicano era um estereótipo, era uma característica do homem pecador. Falou em publicano, é pecador. E Levi, ele dá uma resposta completamente diferente. Porque Jesus, ele passa, olha para Levi. Levi estava assentado na recebedoria, que era um lugar onde recebiam os impostos, e Jesus simplesmente diz: segue-me. E o que Levi faz? Prontamente Levi, ele se levanta
e segue ao Senhor. Ele não fica, peraí, Jesus, tem aqui mais uma meia dúzia aqui, ó, nessa fila que eu tenho que receber. Não. A Bíblia diz assim: ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi, sendo um pecador, sendo um publicano, e logo a seguir, o que Levi vai fazer? Ele vai fazer um banquete para Jesus. Ele vai honrar Jesus. E qual é o comentário dos escribas e dos fariseus, olhando aquela multidão de publicanos na casa de Levi? Eles vão olhar e vão dizer assim, eles murmuravam contra os seus discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Irmãos, como é que você vai cumprir o ide de Jesus se você não se aproximar dos pecadores? Eu não estou dizendo que você tenha que fazer as mesmas coisas, que você tenha que se drogar, tenha que se embriagar. Ah não, aqui eu estou sendo um dos pecadores aqui, para me identificar com eles. Você não precisa fazer isso. Mas você pode sim se aproximar, visitar. Eu disse aqui no domingo, uma vez eu preguei para uma pessoa, durante um bom tempo sem abrir a minha boca, eu só ouvi. Então, a sua postura como homem de Deus, como mulher de Deus, até mesmo você que é jovem, adolescente, criança, mas que já tem entendimento, a sua postura faz com que as pessoas vejam Jesus em você. Não é pelo muito falar. E aí é aquilo que eu dizia no início. A religiosidade pura e simples, ela nada é. Agora, o andar com Jesus, o viver com Jesus, o viver para Jesus é totalmente diferente. Por quê? Porque o cheiro da rosa de Saron, ele vai exalar pelos seus poros. O cheiro de Cristo, o suave cheiro de Cristo Jesus. As pessoas ficam tão preocupadas com perfumes caros, de marca, disso, daquilo, e esquecem que elas têm que exalar o cheiro de Cristo. E o cheiro de Cristo, gente, só vai ser exalado em nossas vidas, ou por nossas vidas, na medida em que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor. Muitos gostam de estar subindo montes. Ah, vou subir um monte, vou me consagrar. É uma ideia? É uma ideia. Mas o monte em si, nada é. Não adianta a pessoa subir monte se ela não quer se afastar do pecado, se ela não quer se aproximar de Jesus, se ela não quer largar hábitos que ela já possui, para ficar mais próximo do Senhor. Então, aí tem coisas que ficam como meros resquícios de religiosidade. Até na maneira de orar. Uma vez eu vi, era um curso que estava sendo ministrado numa igreja lá no Amapá, no estado do Amapá. Um forte abraço e a paz do Senhor aos irmãos do estado do Amapá. E o nome do curso era Líder Rápido. Líder Rápido era o nome do curso. Eu entendo particularmente que um líder, você não faz ele rápido. Não, o líder leva muito tempo para você formar. E dependendo de que tipo de líder que você quer trabalhar na pessoa para que essa pessoa venha exercer essa liderança. E eu lembro que o irmão que estava ministrando esse curso,
num dado momento, ele falou: não, e você tem que fazer uma oração muito bonita para a igreja fazer oração muito bonita. Aí eu passo a cabeça e fico pensando, né? Isso é mero farisaísmo, é agir como um fariseu. A oração, ela não precisa ser bonita, nem é para ser bonita. A oração, ela precisa atingir o coração de Deus. E para muitos, mesmo com orações lindas, maravilhosas, mas a oração não passa do teto. Não passa do teto. Então, são alguns preceitos meramente humanos, que não tem nada a ver com seguir Jesus. Há aqueles que estão na igreja, se dizem evangélicos, se dizem cristãos, né, crentes, mas são muito soberbos para seguir Jesus. O velho homem ainda não morreu, ainda não foi crucificado. São pessoas muito orgulhosas. Mas você vai seguir Jesus assim? E Jesus, ele fala lá no Evangelho de Marcos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é matar o orgulho, matar a vaidade, matar o ego, deixar realmente Cristo viver na plenitude, intensidade. Se fala muito hoje em dia na internet de intensidade, tudo é intenso, o futebol tem que ser intenso, não sei o que lá tem que ser intenso. Pois é, e servir a Jesus, gente, não tem que ser com intensidade, não. É servir igual uma lesma com cãibra. Vai se arrastar até quando? Tudo você bota dificuldade. Pessoas estão dependendo de você para estarem na casa de Deus, se firmarem no Evangelho. E o que você faz? Você não age. Esse sentimento de farisaísmo, irmãos, que infelizmente acontece no meio da igreja, são pessoas que se atêm à religiosidade, não a princípios bíblicos. É diferente. E quando eu me refiro à religiosidade, eu falo no mau sentido. O que seria uma boa religiosidade? É você ter um traje de santidade, é você ter uma postura moderada, equilibrada, é você ter um culto na igreja que realmente seja um culto que adore ao Senhor, seja um culto que seja prestado ao Senhor, e não prestado a políticos sujos que infestam o púlpito de muitas igrejas com a sua ganância, com a sua nojeira, com a sua ambição. E a pastores lacaios, capazes, e vem com historinha: honra quem tem honra. Agora vamos ouvir o candidato a vereador. Vamos ouvir por quê? Por quê? Por que vamos ouvir? Por que vamos ouvir o deputado, o sei lá quem, o prefeito? Por quê? Eles são autoridade espiritual perante a igreja. E ainda que tenham, que sejam presbíteros, pastores, mas que são candidatos a cargo eletivo, não têm o direito de subir no púlpito
O púlpito é o lugar onde Deus deve falar à igreja, onde Jesus deve ser glorificado. Então, nesse sentido, a religiosidade deveria existir. Mas, curiosamente, nesse ponto não existe. Está aberto para tudo e vale tudo. Isso suja a igreja. E nós não podemos permitir isso, igreja do Senhor. Porque haverá julgamento, sim. E não é de autoridade eletiva, não. É do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Precisamos ter temor a Deus. E não ficar sujando o púlpito com pessoas que vivem em pecado, que amam o pecado, que são gananciosas. Então, irmãos, assim como os fariseus, os escribas naquela época, olharam ali para os discípulos de Jesus, para o próprio Jesus, e ficaram escandalizados, porque Jesus estava no meio daqueles publicanos e pecadores. Só que Jesus não era publicano, Jesus não era, nem é e nunca será pecador. Jesus é o Cordeiro Santo Imaculado, Cordeiro Santo que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Para quê? Para que nós, pecadores, pudéssemos ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E essa morte de cruz, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, validando todo o seu ministério com a sua ressurreição e trazendo esperança para nós, porque o nosso corpo no passado estava morto pelos nossos delitos e pecados, mas agora o sangue da nova aliança, da aliança com Jesus, da aliança em Cristo Jesus, nos purificou e nos santificou. E o Senhor colocou em nós o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que está na vida de todo crente verdadeiro. Então, esse sentimento dos escribas, dos fariseus, acometem pessoas que são crentes e pessoas que são ímpias. Quando vem alguém, uma pessoa que tem uma fama não muito boa, mas está se esforçando, buscando a face de Deus, de Jesus na igreja, aí a pessoa aponta o dedo, olha lá, pecador, agora está lá na igreja, fazendo de santinho. Às vezes falam das mulheres, né, se fazendo de santinha. Quem julga é Deus, não é o homem. Agora, uma coisa eu posso dizer, igreja. A igreja é o local onde o Senhor ele é glorificado, onde a mensagem do Evangelho é ensinada. Então, quanto maior o número de pecadores, sejam publicanos, sejam o que for, mas que entrarem pela porta dessa igreja e ficarem expostos à palavra de Deus, é a oportunidade que eles têm de terem no seu coração gerada a fé verdadeira, que é a fé da salvação. Não é a fé da bênção material, a fé da chave do carro, da casa. Essa fé eu desconheço. Eu atropelo, passo por cima. Isso não tem relevância. Ah, mas e a cura? A cura, amém. Mas a cura não é o mais importante. Agora, a salvação, sim, é o mais importante. A certeza de que você vai morar no céu com Jesus. Você tem que ter essa certeza todos os dias da sua vida. E quanto mais você se expuser à palavra de Deus, mais essa fé ela é fortalecida no teu coração.
Levi, ele fez 3 coisas que eu quero ressaltar. Primeiro, diz a Bíblia, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deixar tudo, levantar-se, seguir. Eu quero falar um pouquinho sobre essas 3 coisas. O que significa deixar tudo? Para um pouquinho e reflete agora na sua vida, meu irmão, minha irmã. O que é deixar tudo? Foi a primeira coisa que Levi ele fez, na ordem do que está registrado na Bíblia. Deixar tudo significa negar o seu eu, o seu ego. Levi ele tinha uma posição de destaque, ainda que alguns não gostassem dos publicanos, mas na sociedade judaica ele era um publicano, ele tinha responsabilidade, ele tinha uma reputação boa ou má, e ele tinha a personalidade dele, que o texto bíblico não dá detalhes de como era exatamente a vida de Levi. Mas deixar tudo, ele negou a si mesmo, ele negou os bens materiais, porque um homem que teve condições de fazer um banquete para Jesus é porque ele tinha algum recurso, ou um bom recurso, a gente pode dizer. E esse deixar tudo significa que Levi, ele quebrou, ele destruiu as suas alianças mundanas, as suas alianças com o mundo. Isso é muito importante para nós que queremos de fato seguir a Jesus. Por isso que nós não devemos nos achar bons demais para seguir a Jesus. Há pessoas que pensam assim e nem chegam perto de cristãos, nem chegam perto de igreja. Outros até entram na igreja, mas o coração é igual uma pedra, é um coração duro, e as pessoas ficam presas ao passado, presas a alianças, a um monte de coisa. Outra coisa que Levi fez, ele além de deixar tudo, ele levantou-se. Ele levantou-se. Parece até que eu estou lendo, uma passagem que fala de alguma cura feita por Jesus. Levantar-se é pôr-se de pé, é colocar o peso do próprio corpo nos pés, significando que o levantar-se é um prenúncio de um novo rumo. Porque enquanto você está sentado, enquanto você está deitado, enquanto você está prostrado, você não vai a lugar nenhum. Com certeza você não vai. Agora você precisa levantar. Se você precisa que as suas pernas sejam curadas, se levante, fique de pé. Se você precisa que qualquer parte do seu corpo seja restaurado, se levante, fique de pé. Se você está enfermo há vários dias, enquanto você ficar prostrado ali e não consigo me levantar, não tenho força, mas quando você se levanta, algo novo vai acontecer, algo diferente está por vir. Então Levi levantou-se porque ele teve ânimo, ele não ficou prostrado, ele não teve preguiça. E 2 coisas muito importantes para você que é cristão ou está pensando seriamente em se tornar um. Reparem que Levi, ele não se envergonhou de Jesus. Ele fez um banquete. E quem que ele convidou? Os seus colegas publicanos e outros. Estão reparando, gente?
Porque Levi podia ser como alguns crentes, que são os crentes agentes secretos. Não fala que eu sou crente, não. Aqui, ó, aqui eu estou aqui no meu trabalho, aqui no meu serviço, mas o meu chefe, ele não pode saber que eu sou crente. Tem gente que é assim. Uma vez, eu estava fazendo um curso no Exército. E era um curso, na época eu tinha um posto de capitão. E nós éramos 3 ou 4 cristãos evangélicos num efetivo de perto de uns 300 a 400 homens. E aí nós decidimos dar uma Bíblia, ofertar uma Bíblia ao comandante daquela escola militar. E curiosamente, um irmão, ele trouxe a Bíblia, gente, mas só faltou ele colocar mato em volta da Bíblia, assim, para camuflar. Sem ideia de crítica, mas por que isso? Um ambiente que só tinha homens, na época não havia mulheres no exército ainda. As pessoas andavam com todo tipo de literatura que você possa imaginar nas mãos. Uma Bíblia. A pessoa esconder a Bíblia. Não devemos nunca ser como fariseus. Ficar batendo no peito, eu sou crente. Não, isso é bobeira, besteira. Agora, hoje não se fala tanto de orgulho disso, daquilo outro, a pessoa tem que assumir isso, aquilo outro. Por que nós não podemos assumir a nossa fé em Cristo Jesus? Jesus, ele faz um alerta, hein? Ele diz assim: aquele que se envergonhar de mim, do Evangelho, eu também me envergonharei dele, quando vier na glória de meu Pai com os santos anjos. Pai do Senhor. Então, nós não devemos ser assim, tá? Levi, então, ele levantou-se, ele teve ânimo, não se prostrou, não teve preguiça, ele teve coragem. Levi não teve medo. Amados, nunca tenham medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Que amor que lança fora todo medo? O amor de Deus por nós. O amor que Deus tem por nós. Quando esse amor enche o nosso coração, todo medo, ele é posto para fora. Então, não deixe nunca o medo assolar a sua mente, por pior que seja a circunstância que você esteja vivendo. E para nós seguirmos Jesus, nós temos que ter coragem, não podemos ter medo jamais, confiar sempre no amor de Deus. Então Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. O que significa seguir Jesus? Vamos parar um pouquinho, vamos pensar. Ele deixou tudo, ele se levantou e seguiu. Seguir para Levi significava uma nova etapa na vida dele, um novo momento. É o que nós chamamos de conversão. A conversão é uma mudança de rumo. Nós estamos indo numa determinada direção e nós fazemos uma conversão. Uma conversão em direção a quem? Em direção a Jesus Cristo. Nós mudamos o rumo da nossa marcha, da marcha da nossa vida. E isso é glorioso, irmãos, porque quando nós mudamos esse rumo da nossa vida, a gente não fica jogado lá no balaio de gato, não. O Senhor, o nosso Deus,
Primeira coisa que ele faz quando nós nos convertemos a Jesus, ele coloca o Espírito Santo de Deus em nós, porque o nosso corpo, como eu já tenho ensinado aqui, não é para servir para outros espíritos entrarem em nós de forma alguma. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, é fundamental esse entendimento. E foi o que aconteceu com Levi. Ele seguiu Jesus porque ele confiou em Jesus. Ele creu em Jesus. Mas ele creu de todo o seu coração. E ele estava lá na casa dele com um monte de colegas, publicanos, se banqueteando, Jesus presente, os discípulos presentes. Em nenhum momento Levi se envergonhou de Jesus estar na sua casa, dos discípulos de Jesus estarem ali. Muito pelo contrário, ele honrou Jesus e ele se sentiu honrado com a presença de Jesus. Por quê? Porque Levi ele decidiu seguir Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito linda. E não se segue Jesus com metade do corpo. Eu vou dar minha perna direita, meu braço direito, o resto do meu corpo vai ficar aqui, onde está dando. Ou você segue Jesus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, porque não é fé fanática, é fé com entendimento e com todas as tuas forças. É assim que nós seguimos a Jesus. Coração, alma, entendimento, forças. Foi dessa forma que Levi, então, ele passou a seguir Jesus. E o seguir Jesus significa mais duas coisas. Ser leal. Ser leal é não trair nunca. O pecado não pode ter uma atração por mim mais forte do que a pessoa de Jesus. Não pode. Não pode. E a nossa fidelidade a Jesus, ela tem que ser até a morte. Até a nossa morte. Até a nossa partida aqui dessa terra. Como conclusão, irmãos, Jesus ele fala no final: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Essa saúde aqui, o Senhor está tratando da saúde espiritual. Por quê? Porque o pecador, o ímpio, ele está morto nos seus pecados e delitos. Ele não tem vida com Deus. Tem sim, não sei o que, está discriminando. Não, eu estou falando à luz da Bíblia. Por quê? Porque você precisa ser vivificado. E você só vai ser vivificado quando você entregar o seu coração a Jesus Cristo, entregar a sua vida e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Não existe outra forma. Então Jesus ele diz: os enfermos não necessitam de médico, ou melhor, os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Talvez nesse momento da nossa mensagem, alguém possa estar olhando até com certo desdém e pensando assim: esse negócio de saúde espiritual que esse cara está falando aí não tem nada a ver. Eu tenho muita saúde aqui, não sou enfermo nada. Espiritualmente eu tenho minhas convicções. Pois é. Ter convicção é uma coisa muito boa. E por isso que o nome, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, chama-se conversão. Nós vamos mudar o rumo da nossa vida. E só podemos fazer isso com convicção. Você está certo. Porém, Jesus ele fala aqui
a última frase dele: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Será que você é bom demais para, diante da presença santa de Jesus Cristo e da sua palavra que foi exposta, você achar que você não precisa se arrepender dos seus pecados? Você nunca fez nada errado? Será que você está nesse nível? Por isso o tema da nossa mensagem é: você é bom demais para seguir Jesus? Você está acima de Jesus? Eu vou te falar uma coisa. Só existe uma forma de nós seguirmos a Jesus. É com o coração quebrantado, um coração contrito. É com muita humildade. Enquanto a empáfia elevar nosso nariz para cima, nós não conseguiremos jamais nos aproximar de Jesus. A você que está em casa, nos assistindo, eu quero dizer a você: nessa noite, Jesus está se aproximando de você. Esteja você onde estiver, no seu trabalho, na sua casa, na rua, sei lá onde, não me interessa, mas o que eu posso dizer para você é que o Senhor está bem próximo de você. A palavra de Deus nos ensina que quando nós ouvirmos a voz do Senhor, nós não devemos endurecer os nossos corações. Então, eu deixo isso para a reflexão de todos. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Mas o que precisamos entender é que Jesus, Ele morreu na cruz, derramando o seu sangue para nos limpar de todo pecado, para nos lavar do pecado. Porque Jesus, Ele odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Mas Deus ama a todos nós, seres humanos, porque nós somos pecadores. Talvez você não seja um coletor de impostos, talvez você não seja um servidor público, não importa. Mas se você tiver uma gota que seja de humildade, abra seu coração para Jesus, entregue a sua vida a Ele e reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos orar. Em nome de Jesus, eu peço à igreja que se coloque de pé.